Olá, eu sou a enfermeira Alessandra, responsável pela linha de cuidado gestante do programa Viver Bem da Unimed Campo Grande. Hoje, a gravação do nosso curso acontece em um ambiente seguro e é por isso que eu estou sem máscara. Essa é a 71ª edição do curso para gestantes, onde a equipe Viver Bem preparou para você obter todas as informações nesse período que não podemos estar todos reunidos. Antes de iniciarmos o curso, eu irei falar um pouco sobre a linha de cuidado gestante para você que é beneficiária da Unimed Campo Grande, onde o nosso objetivo é que vocês tenham uma gravidez tranquila e bem orientada. Além do curso, teremos o compartilhamento de vídeos e textos, oficinas temáticas mensais, que serão produzidos por uma equipe multiprofissional para você obter todas as informações durante seu período gestacional e pós-parto. Aproveitem o curso e, em caso de dúvidas, estamos à disposição. Olá pessoal, eu sou Paula Serafim, sou enfermeira neonatologista e nós vamos hoje trabalhar um tema sobre amamentação. Nós vamos desmistificar a amamentação. Aqui é um ambiente bem seguro, então a gente pode tirar a máscara, ok? Assim a gente fica mais de perto. Muito bem, esta aqui é a minha teta e esta daqui é a Ana. Nós vamos hoje, então, começar a compreender todas as modificações que acontecem com a gente, com esses dois órgãos mágicos que estão guardados aqui no seu corpo desde sua adolescência, foi a última vez que eles se mexeram. E agora, então, com a gestação, os peitos estão vivos. Mudaram bastante, mudaram a sua forma, mudaram a sua sensibilidade. Então, a mama agora é literalmente algo funcionante no seu corpo, porque antes só servia de playground, né, galera? Ou para encher o sutiã. Então, o que acontece? Nós temos a mama. Não é exatamente a nossa, mas vamos lá. Senão vira um filme pornô, né, gente? Então, a gente tem a mama propriamente dita, que é uma estrutura que varia de tamanho e forma entre mulheres. E aí a gente tem a areola e mamilo. A mama, propriamente dita, ela é formada por glândulas. E essas glândulas são recobertas por gordura. Esta gordura, a quantidade desta gordura e como ela se arranja no seu corpo é que dá a forma à sua mama. Assim, então, há um processo mágico muito legal. Quando o bebê está aqui na sua barriga, ele vai, então, começar, a placenta e os hormônios começam a trabalhar e a mama começa, então, a se modificar. Você começa a aumentar um pouco a sua produção de prolactina e você vai sentir esses nódulozinhos, as suas bolsinhas, as glândulas um pouco maiores e bem sensível fica. Também você vai prestar atenção de que a sua areola e o mamilo ficaram um pouco mais escuros. Isso é a produção de melanina, que faz então ficar a pele um pouco mais forte, um pouco mais capacidade de tensão. Muito bem. Aí então, quando que o bebê sai? A saída da placenta é que então muda o padrão hormonal. Mudando este padrão hormonal, a hipófise começa a produzir dois grandes hormônios, ocitocina e prolactina. Então existe o que a gente chama de o dia da lua de leite. Mais ou menos por volta do 3º dia é quando depois da saída da placenta a gente chega num nível alto, bem grande desses hormônios. E esta mama aqui deixa de ser deste tamanho para ficar em torno de 3 vezes maior. 3 vezes maior. E aí a gente fica igual o filminho da Disney do Relâmpago McQueen, que a gente faz tchu-tchu, então todo o peito brilha, de tão grande que ele fica. Por isso a gente chama de lua de leite. É literalmente uma lua. Então, de novo, com a saída da placenta, com a sucção do bebê, os hormônios se modificam. Então a hipófise produz a prolactina e a ocitocina, a mama aumenta de tamanho, vocês vão ver a mama bem sensível ao toque, vocês vão ver a mama de vocês quente e literalmente há essa distensão de pele. Então, essa pele que a gente tinha assim bem molinha, flácida, macia, não fica assim. Por volta do 3º ao 4º dia de vida do bebê, a mama então aumenta de tamanho, ela incha literalmente. Então a pele vai ficando distendida, parece um balão de aniversário.
Sabe quando a gente vai nas festas de aniversário dos bebês? Vocês vão ver milhões de balões agora com a chegada do bebê de vocês. Vão comprar aos milhares. E aí, então, vocês vão se lembrar disso. Os balões são bem cheios e só tem o rabinho. Assim, então, é a mama por volta dos primeiros dias. A gente vai ter a mama bem distendida, esticada a pele e só fica o rabinho do mamilo para trás. Isso significa que nessa situação é bem difícil para o bebê abocanhar. Então, aqui está cheio de leite que foi produzido nas glândulas. Eles são levados por pequenos canos, por pequenos ductos, os ductos lactíferos, e vão ser armazenados nesses bolsões. Esses bolsões ficam exatamente na região da areola mamilo. A boca do bebê tem que chegar aqui e fazer um movimento suave de apertar e sugar ao mesmo tempo. Assim, então, o leite produzido vai sendo ejetado para dentro da boca do bebê. Mas, se a nossa mama está com a pele assim, esticadérrima, esta pelezinha do mamilo areola não vem para dentro da boca do bebê. Então, o bebê acaba sugando somente o mamilo. Sugando somente o mamilo, ele não consegue apertar esses bolsões. Então, é mais difícil do leite fluir na boquinha. Ai, meu Deus, o que a gente faz com o peito deste tamanho? Olha, primeiro, olhem para vocês com carinho. Tirem fotos, as mamas são lindas. E depois, lembrar de que este leite aqui produzido, ele está estagnado, parado, numa forma quase gelatinosa. Então, a gente precisa massagear. Como massagear? Bom, então vocês vão apoiar a própria mama. Existem várias formas de massagem. Qualquer uma que você se sinta bem e que movimente a mama é ótima, ok? Então você pode apoiar a mama e ir fazendo movimentos regulares, redondinhos. Pode fazer movimentos como pianinhos, pode fazer um movimento do vai e vem, pode fazer um movimento de rodar a mama toda, o que você quiser, contanto que você se lembre de que você tem que movimentar esse leite que aqui está, para ele fluir melhor para a boquinha do bebê. Já isso aí te ajuda a movimentar o leite e te ajuda a diminuir o inchaço que está aqui na mama. Muitas mulheres me ligam e contam assim: socorro, estou com mastite. Porque a mama fica num estado muito diferente, ela fica quente, avermelhada, não é mastite. Então, nos primeiros dias de vida, a gente tem mamas engurgitadas. É literalmente a descida do leite, a apojadura do leite. E a mama fica assim mesmo. É claro que se a gente não movimentar esse leite, se a gente não fizer as coisas necessárias, né, a dinâmica dessas mamas, a retirada do leite, a sucção do leite, a massagem, sim, pode evoluir para mastite. Mas não olhar este primeiro movimento do peito como ele sendo a mastite. Olhe com carinho. Olhe que é um movimento natural do corpo, ele está se modificando. Então, quando a gente faz essa massagem, seja em forma de bolinhas, seja dos pianinhos, a gente vai movimentar o leite e a gente também diminui o inchaço. Assim, a areola e o mamilo vão ficar bem maciozinhos, fofinho. Então, o bebê coloca a língua dele lá na areola. A areola e o mamilo vai ficar encostado. A minha mão agora é a língua, ok? O mamilo vai encostar na parte mediana da língua. Então, como? Ahá! Então, a areola e o mamilo esticam mais ou menos 6 vezes. É quase um chiclete, mas é assim mesmo. Então, este chicletinho aqui esticado, ele vem aqui, ó, na parte mediana da linguinha. Sendo assim, a linguinha do bebê, quando o mamilo fica lá no meio, ele vai fazendo este movimento e não encosta na ponta do mamilo. Se o mamilo fica logo no comecinho, então se o mamilo fica assim, no comecinho da linguinha, a linguinha faz assim e raspa a pontinha do mamilo. Em outras palavras, precisamos, nos primeiros dias de vida dos nossos bebês, compreender que as mamas vão ficar duras e quentes. Nem tudo que você vai ver de tamanho do peito é leite, a maior parte é inchaço. E como fazer para resolver isso? Massagear. E como fazer para não doer? Deixar o mamilo e a areola molinhos para irem o mais profundo na boquinha do seu bebê. E então a língua não vai raspar e não vai doer. Sendo assim, todo mundo produz leite na mesma quantidade?
Existe leite fraco? Como é que o bebê ganha peso se o meu leite for assim fraco? Como é isso? Vamos por partes. Todas as mulheres têm capacidade de produzir leite. Contudo, as mulheres produzem leite em quantidades diferentes uma das outras. Claro que algumas situações mudam isso. Hipotiroidismo, por exemplo, algumas situações cirúrgicas que impedem a descida do leite. Essas são as situações mais comuns que a gente tem, baixa produção de prolactina, de diminuição da produção de leite. Mas as mulheres produzem normalmente o leite suficiente necessário para o seu bebê. Ai, mas meu bebê chora. Eles choram mesmo. E nem sempre eles choram porque eles estão com fome, porque é o único modo deles se comunicarem. Então, respira. Os bebês nascem e eles nascem hidrópicos, quer dizer, inchadinhos, sapinhos na lagoa, porque eles estavam num ambiente aquoso. Por volta do 3º dia de vida, o bebê perde 10% do seu peso de nascimento. 10%. Então, se o seu bebê nasceu aí com 3 quilos, ele vai obrigatoriamente sair na alta, ok? Com mais ou menos 2.700. Ele não está emagrecendo, ele só está literalmente saindo da adaptação do mundo úmido, molhado, mundo placentário, e vindo agora para este universo que aqui nós estamos. E então o bebê tem em torno de 15 dias de vida para recuperar o seu peso de nascimento. Os primeiros 7 dias são primordiais. É o tempo então da descida do leite. A gente tem o colostro, que é pouca quantidade, mas muita caloria. Então o bebê, ele não enche a pança quando ele toma o colostro, mas a quantidade de nutriente é ali satisfatória. Assim a gente vai acompanhando este bebê e ele vai mostrando para o corpo da mãe o quanto ele precisa de leite. Por conseguinte, ele mama toda hora até regular esta produção. A gente brinca assim, bebê telecena, de uma em uma hora eles chamam. Eles chamam mesmo até regular este crescimento. Isso é natural na primeira semana de vida. Então, a gente não produz leite fraco. O que ocorre entre muitas mulheres é a quantidade de leite que se produz não atende naquele momento a necessidade daquele bebê. Não se desesperem. Sabendo de que existem técnicas de bombeamento para hiperestimular as mamas, de que a sucção efetiva do bebê, o modo como que ele suga, o modo como que se as mamas se esvaziam, interfere bastante na produção de leite. Existem várias formas de ajuda, como medicações homeopáticas, medicações fitoterápicas, medicações alopáticas. Então, existe muita forma de que a gente aumente, como a gente diz, a gente dá uma bombada nos peitos. Então, fiquem tranquilas. O que a gente precisa de início compreender é o que está acontecendo com o meu corpo. Então, de olhar a modificação inicial das mamas, entender que isso não é patológico, entender de que eu preciso dinamizar estas mamas para o bebê mamar, para que o leite flua até a boquinha do meu bebê. Eu preciso de compreender essas fases do leite, né? Então, eu tenho colostro, depois é que o leite propriamente dito vai vindo, e o bebê é que estimula essa mama. Não tenho medo desse processo, é muito lindo e natural. E a gente vai acompanhando o bebê. Como? Acompanha como? Bom, lembra que eu disse que o bebê tem mais ou menos 15 dias para ele recuperar o seu peso de nascimento? Muito bem. Isso significa que mais ou menos por volta de 15º dias de vida, o bebê passa a ganhar em torno de 25 gramas por dia. Só 25? Até chegar no 25 é gradativo ainda. É de pouquinho em pouquinho. 5 gramas, 10 gramas, 15 gramas, até chegar a 25 gramas por dia. Então, é um crescimento do bebê. Ele vai ganhando esse peso ao longo de meses. Quando ele chega mais ou menos por 3, 4 meses de idade, o ganho de peso, inclusive, vai diminuindo. Ele começa a ganhar menos peso por dia. E a mama, por conseguinte, também muda. A quantidade de leite que ela produz, ela não fica mais o tempo inteiro com leite armazenado. Então, compreender as mudanças do nosso corpo para identificar o que é natural e o que não é natural e quando pedir ajuda é muito importante. Muitas mulheres, nos primeiros dias de vida, na descida do leite, vão ficar inchadas como um todo, não só a mama inchada. Isso é muito natural por conta do hormônio que é a ocitocina. A ocitocina faz um produto metabólico final
que a gente fica bem inchadinha. Então não se assustem, ok? Os bebês dão conta de mamar, cada bebê tem um ritmo, então a gente acompanha a quantidade de xixi, a quantidade de cocô, a quantidade de saliva, como está a pele, como estão as fontanelas. E então a gente vai observando não só esses sinais clínicos, mas também o padrão de irritabilidade, a quantidade que dorme, como é que o bebê se movimenta, essa dinâmica muscular do bebê. Tudo isso são pontos importantes a observar, então, a eficácia desta amamentação. Nós temos o leite produzido, nosso corpo, ele é produzido de formas diferentes ao longo do dia. Então, eu tenho um leite que é produzido de manhã, ao longo do dia ele vai mudando a sua composição. Quando chega à noite, ele está com uma composição completamente diferente. Isso é muito bacana, porque atende às necessidades nutricionais da criança, diferente da lata, que é sempre igual o tempo todo. Então, entender essa dinâmica do corpo valoriza o nosso processo, né, enquanto de amamentação, enquanto mães. Saber que a gente produz literalmente café da manhã, almoço e janta para os nossos bebês, e não sempre a mesma coisa. Assim, a forma como que o bebê vem ao seio, a forma como que ele abocanha a mama, a forma como que ele esvazia a mama é muito importante. Não é só importante para o nosso padrão de dor, mas é importante também para a produção do leite. Nós temos, então, nas glândulas, elas extraem literalmente do sangue, da circulação, os nutrientes, a água. Então, as glândulas produzem o leite que chega até a boca do bebê. Neste leite materno produzido, existe um fator inibidor de lactação, popularmente conhecido como fio. O fio nos remete àquele ditado bem antigo que diz assim: quanto mais tira, mais produz. Bom, se diz respeito a esse menino danado. O fio, o fator inibidor de lactação, se ele fica aqui presente na mama, ele manda uma resposta negativa para a hipófise produzir menos hormônio e produzir menos leite. Por consequente, se o bebê não esvazia o peito, se fica restos de leite aqui ao longo do dia, este resto de leite manda uma resposta negativa para a mama não produzir mais. Então, eu preciso ter efetividade no esvaziamento do peito. Isso significa que mulheres em baixas produções, a gente precisa o tempo inteiro bombear. Existem aí dinâmicas de bombeamento, literalmente, com equipamentos, manual, que seja, para a gente hiperestimular. Então, se o meu bebê pega incorretamente, o primeiro sintoma que a gente vai ter é dor. Mas assim, lembrem-se de que as mamas, logo nas primeiras sucções, nesses primeiros dias, elas estão começando a trabalhar. Então, elas produzem o colostro de forma devagar. A quantidade de colostro é em torno de 3 a 5 ml a cada 3 horas. É pouquinho mesmo, gente. Por isso eu digo, é hipercalórico e não enche o panção, mas atende à necessidade do bebê. Aí, então, ao longo dos dias, o bebê vai estimulando e o peito vai produzindo cada vez mais. Mas lembre-se, o peito acabou de tirar a sua carteira de motorista. Então, a gente precisa saber que esta pele está se adaptando. Então, ela vai virar esse chicletinho de ir e vir devagar. Isso não significa o mito que a gente sempre escuta de que a amamentação sempre dói, de que o peito sempre vai rachar. Não, isso é comum, mas isso não é normal. Então, a gente tem várias técnicas, deve-se olhar muito bem como o bebê se acopla ao seio da mãe. Existem manobras de como organizar a mama dentro da boca do bebê. Existem também pomadas, existem lasers, existem equipamentos para nos ajudar quando a mama está muito cheia. Enfim, existem várias questões para nos favorecer esta pega adequada. Então, como o bebê deve pegar? Vamos guardar o peito agora. Esta é a Ana. As mães, normalmente, têm uma ideia de que o bebê tem que se apoiar no cotovelo. Ótimo! E aí, normalmente, as mães puxam os bebês lá para o cotovelo, ok? E fazem bem assim com o peito. Ó, o bebê tá lá. Levam os peitos para o lado. O peito continua onde ele está, correto? O bebê é que vem ao peito. Vamos lá, trazer o bebê no peito.
Olha a mágica, o braço mexe, olha, tchum, o bebê veio ao peito. Compreenderam? Vamos de novo? O bebê estava aqui. Vou arrumar o braço do meu bebê. Muito bem. Olha, o bebê estava aqui. Normalmente, a gente faz isso aqui, ó. Tum. As mães chegam até a virar as costas de lado para chegarem até o bebê, certo? Não. O bebê é que vem onde está o mamilo. Então, eu trago o bebê aqui. Aí agora eu abaixo para ir até o meu bebê? Não. O bebê vem até o peito. Por isso a gente pode utilizar aqui apoios. Almofada de amamentação, toalhas enroladas, qualquer coisa que nos ajude a sustentar o peso do bebê e, em especial, o nosso cotovelo. Então, a gente deve agora, com o bebê bem na direção do mamilo, é este braço que traz o bebê até a mama. Não é a mama que vai até o bebê. Então, eu trago o bebê para mim e aí eu apoio a mama, cuidado com esse indicador, de que ele não fique encostando no queixo do bebê. O queixo do bebê encosta na mama da mãe. Então, eu coloco o dedo lá embaixo, faço um C bem grandão e levo a mama até a boca do bebê e o bebê até a mama. É um encontro, ok? Esperem um pouco. O mamilo tem que encostar lá no meio da língua. Então, tem um tempo para esta pele e se fazer essa função elástica, sabe? Tem um tempo para isso, para ela se esticar. Tem um tempo para o bebê acomodar o mamilo na boca. Então, se a gente solta a mãozinha rápido aqui de baixo, que está sustentando, o bebê pode largar. Como assim pode largar? Entendam de que a mama é pesada e que a mandíbula do bebê tem que sustentar todo esse peso para ele sugar. Então, a gente apoia e a gente mantém aqui, ok? Cuidado quando vocês fizerem esses movimentinhos de tesoura, porque ele comumente a gente oferta só o mamilo, tá bom? Algumas vezes a gente pode optar por outras posições para amamentar, ou mesmo outros modos que a gente consegue acoplar o bebê ao seio. Vamos lá. Uma outra forma muito boa para mulheres que têm mamas grandes ou bebês pequenininhos. A gente faz o contrário. Esta mão apoia a cabecinha do bebê. O indicador e o polegar o mais próximo possível das orelhinhas. Esta mão guia a mama. E então, esta mão traz a cabecinha do bebê. E esta mão organiza a mama. Então, a gente acopla. Respira. Espera um pouquinho. Ele vai se organizar. Agora, você solta esta mão. Passa ela por aqui. Solta a mãozinha de trás e se organiza. É um jeito muito bom. Outras vezes, principalmente quando a gente tem bebês grandes, mamas também grandes, ou muito leite, ou alguns lados da mama não estão esvaziando, estão ficando empedrados, a gente pode fazer uma posição invertida. Vamos lá. A gente pega o bebê, parece tão estranho, mas não é, funciona muito bem. Coloca ele apoiadinho aqui, bracinho para cá, e a mesma coisa. E aqui eu oferto a mama. Funciona muito, ok? Bebês que engasgam muito, bebês que têm fenda palatina, lábio leporino, bebês prematuros, mamam de cavalinho. Vamos lá. A gente coloca o bebê sentado, abre as pernocas. E aí, a gente oferta a mama, ok? Dá tudo certo. Fiquem tranquilas, ok? Muitas vezes, as mulheres, neste processo, vão ter fissura. Lembra que eu contei para vocês, agora mesmo, de que quando, vamos pegar o peito, de que quando eu tenho o mamilo muito em contato com a linguinha raspando aqui, a gente pode ter microfissuras ou fissuras mesmo. A gente consegue ver, a gente chama de peito rachado. Então, lembrar que quando o bebê distribui toda a força por igual, a probabilidade de fissuras é menor. Lembre-se de que nos primeiros dias a quantidade de colostro é pequena. Então, às vezes, a língua acaba ficando seca dentro da boca e também arranha o mamilo. A gente pode ajudar com isso.
Então, observar esta distribuição da força do bebê na mama é importante. Vamos na prática. Quando o bebê está, às vezes, a gente faz assim, ó, puxa o peito. Para ele respirar, não é? Como vocês dizem? Muito bem. Mas vejam que eu estou puxando a mama para cá e o bebê está puxando a mama para lá. Então, estou fazendo uma distribuição de força desigual. Em alguns pontos daquela distribuição do mamilo-areola, vai estar mais tensão de força. E ali racha. Olhem uma coisa mágica. Normalmente as mães, quando nos primeiros dias de amamentação, estão assim, nesta posição. E puxando o peito para o bebê conseguir respirar. Respirem primeiro as mães. Soltem a musculatura das costas. Abaixem os ombros. Coloquem os cotovelos para dentro. Pronto, liberou o nariz do bebê. Agora, simplesmente, organizem a mama. E aí vocês vão medir o quanto esse braço vai para frente ou vai para trás. Vamos de novo? No começo, normalmente a gente fica assim. Tensa, grudado e o nariz do bebê enfiadinho no peito da mãe. Abaixem o ombro. Soltou o nariz do bebê. Normalmente a gente faz isso com o cotovelo, ok? Coloquem o cotovelo para dentro. Soltou o nariz do bebê. São movimentos simples. A amamentação é feita de poucas coisas, mas pequenos movimentos fazem muita diferença. Mulheres que têm muita dor para amamentar também podem utilizar o dedo mágico. Então a gente coloca o dedo mágico lá embaixo e dá uma leve sustentadinha na mama. Ajuda muito a melhorar a distribuição de força com que o bebê suga na mama. Então, cuidar das fissuras é algo muito importante, mas antes dela é observar como eu estou organizando a minha mamada. Lembrar de que os bebês mamam em ritmos parecidos. No começo, logo quando eles se acoplam no seio materno, eles vão sugar bem rapidinho, em torno aí de 10 a 15 vezes, bem rápido, mais ou menos assim. Isso se chama reflexo de ocitocina. Ele ativa a mama para levar a resposta à hipófise, produzindo ocitocina, que contrai aqui a glândula e joga o leite na boquinha do bebê. Quando o leite chega lá no final da linguinha, ele começa a mamar diferente. E ele mama assim, ó. Percebe? No começo mais rápido e ritmado, depois mais profundo e mais devagar. Então ele vai extraindo o leite devagar. Isso dura em média de 15, 20 minutos. Não que a mamada tenha um tempo de relógio, é aí o pulo do gato. Não devemos contar o tempo do relógio da mamada, devemos contar o padrão de efetividade de sucção do meu bebê. Quando o bebê começa a ficar muito devagar na mama, isso nos mostra que ou ele está cheinho, ou que a produção de leite, que a quantidade de leite que está ejetando no final da linguinha diminuiu. Então é hora de vamos acordar essa pessoa e fazer com que ela sugue mais. Aí assim o bebê consegue extrair todo o leite. Então, normalmente, as pessoas dizem leite do começo, leite do final. Essa é uma diferença didática, quase pedagógica, porque à medida em que a mulher relaxa, a hipófise produz a ocitocina numa quantidade maior, contrai a glândula, então todos os glóbulos de gordura que estão grudados na mama vai para frente, quer dizer, chegam até a boca do bebê. Mulheres que produzem baixa quantidade de ocitocina, que estão relacionadas a mulheres que estão apreensivas, mulheres que estão muito tensas no processo de amamentar, mulheres que estão com muita dor no processo de amamentar, produzem menos ocitocina. Por consequente, a quantidade de gordura ejetada na boca do bebê
é menor. Nossa, como essa mulher fala difícil. Na prática, gente, é simplesmente amamentar é algo que tem que ser bom, prazeroso. Se você sente dor, se você se sente oprimida, se você está se sentindo triste, se isso não está bom para você, procura ajuda. Pede ajuda para o seu ginecologista, pede ajuda para alguém que você tenha confiança, divida esse movimento com alguém, com o seu pediatra, com uma consultora de aleitamento materno, com alguém. Procure ajuda. Este processo é muito mais complexo do que simplesmente colocar o bebê para mamar. Então, eu agradeço o seu contato, agradeço você estar aqui conosco mais uma vez e que você possa cada dia mais ligar as suas anteninhas de mãe, olhar para o seu bebê, olhar para o processo de amamentação com muito carinho e ver além dele, ver além de simplesmente encher pancinhas. Saber que este é um momento muito importante e que dele não devemos tirar somente a pança cheia, mas independente da quantidade de leite que você produza, amamente. Nem que seja 5 ml, amamente. Isso faz uma diferença gigantesca no seu coração e no coração do seu bebê. Muito obrigada e que os dias sejam maravilhosos para você. Um abraço.